Espero que os irmãos estejam entusiasmados, acordados, despertos. Amém? Ok. Eu tenho a missão nessa manhã e nas manhãs que se seguem do congresso de estudar com os irmãos a Epístola Universal de Tiago. Okay? Quantos já tiveram a oportunidade de ler essa epístola? Okay, vejo algumas mãos levantadas, alguns ainda não tiveram a oportunidade de lê-la, né? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, todas as palestras de manhã nós estaremos memorizando um versículo bíblico, ok? Visto que o tema do nosso congresso é a Bíblia, a salvaguarda dos últimos dias, e através da Bíblia nós vamos ver a mensagem adventista nas epístolas dos apóstolos. Então vamos memorizar um versículo bíblico que está na epístola de Tiago. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vamos novamente, 1, 2, 3, Tiago 1, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, verso 20. Mais uma vez, Tiago 1, verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, verso 20. Mais uma vez, Tiago 1, verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, verso 20. Bem fácil, né? Eu peguei leve com vocês, logo de manhã cedo, né? Um versinho curto, para nós conseguirmos memorizar as Escrituras. Um verso poderosíssimo. Espero que o Espírito Santo venha trazer a nossa memória em momento oportuno. Nós vamos mais uma vez orar e pedir a bênção de Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de joelhos e vamos pedir o Espírito Santo nesse momento. Pai nosso que está nos céus, nós reconhecemos a nossa necessidade da Tua guia, do Teu Espírito Santo iluminando a nossa mente. Também sabemos que nós, em muitos pontos, estamos destituídos da Tua glória. E pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique de nossos pecados e venha nos preencher com Teu Espírito. E que Ele possa nos guiar através dessa epístola, nos ajudando a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A minha missão nesta manhã vai ser convencê-los que esta epístola ela foi escrita com o propósito de formar a última geração, os 144 mil. Eu acredito que o apóstolo Tiago, quando ele escreveu essa epístola, nem mesmo ele tinha em mente que essa epístola serviria para a preparação dos 144 mil, mas eu tenho evidências, e nós vamos ver isso, a Bíblia, na verdade, dá evidências o suficiente para nós vermos que essa epístola ela foi escrita especialmente para os 144 mil. Então essa vai ser a minha missão nessa manhã, e aí no decorrer da semana nós vamos estudar verso por verso essa epístola, né? Tentar o máximo possível explorar todos os versos, mas vamos passar por todos os capítulos. Mas antes de entrarmos na epístola, eu gostaria de dar um pouquinho do contexto histórico dessa epístola, né? O título, como vocês podem ver aí, Epístola Universal de Tiago. Provavelmente, como muitas outras epístolas do Novo Testamento, esse título ele não existia no original, né? A maioria das epístolas não carregavam consigo o título, mas acreditamos que ela foi acrescentada mais tarde, porque nós podemos ver alguns manuscritos. Por exemplo, um dos primeiros manuscritos do Novo Testamento que contém a Epístola de Tiago, Codex Sinaiticus, não tem o título da epístola logo no começo do seu manuscrito, né? Ela aparece, na verdade, o título no final, e não da forma que nós temos hoje na nossa Bíblia. Como nós podemos ver aqui, na sua Bíblia também, logo começa com a Epístola Universal de Tiago. Neste manuscrito, um dos manuscritos mais recentes do Novo Testamento, está somente no final da epístola o seguinte, a Epístola de Tiago, né? Agora, mais tarde,
em outros manuscritos, essa epístola recebeu o título de católica ou universal, a palavra católica significando universal, então ela teve o que nós conhecemos como a Epístola Universal de Tiago, e a razão que esses manuscritos acrescentaram a palavra universal foi por causa do verso 1 do capítulo 1 de Tiago. Dê uma olhada comigo. Diferentemente de outras cartas do Novo Testamento, a Epístola de Tiago ela não é mencionada para uma congregação em específico ou para um indivíduo em específico. Dê uma olhada no versículo 1 do capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A quem que ele escreve aí? A uma congregação específica, a um indivíduo específico? De forma alguma. As 12 tribos que andam, de que forma? Dispersas, né? Então é uma carta que abrange os crentes da Igreja Apostólica e, como nós vamos ver, tem o propósito da formação da última geração. Então ela se torna a Epístola Universal de Tiago por ter uma abrangência universal, né, e não específica de uma congregação ou um indivíduo. Sobre o autor, como nós podemos ver aqui no slide, o nome Tiago era comum entre os judeus, porque ele é a tradução do nome Jacó, do hebraico. Então, dentro da comunidade judaica, haviam muitas pessoas que tinham o nome de Tiago. Talvez hoje, dentro do adventismo, seria comparado ao nome Daniel, né? Existem dentro da comunidade adventista muitas pessoas com o nome de Daniel, e na época haviam muitos homens que tinham o nome de Tiago, por ser a tradução do nome Jacó do hebraico, né? Então a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, apresenta vários personagens com o nome de Tiago, e se torna difícil identificar qual deles escreveu a Epístola Universal de Tiago, né? Mas nós temos algumas evidências que nos ajudam a eliminar muitos dos Tiagos que aparecem no Novo Testamento. Primeira delas, como nós podemos ver, entretanto, a entonação da epístola em Tiago 1:1 mostra que este Tiago era conhecido da igreja apostólica. Dê uma olhada comigo novamente no versículo 1 de Tiago, capítulo 1. Veja a forma que ele apresenta-se na epístola. Tiago, de que forma que ele apresenta-se aí? Servo de Deus. Ele nem mesmo diz o seu sobrenome. É como se fosse que não precisa de muita explicação. Todos já conheciam ele. Ele é um líder na igreja, é preeminente na igreja. Então, quando nós tentamos descobrir quem é o autor dessa epístola, nós temos que olhar para um Tiago que seja preeminente na igreja apostólica e não somente um Tiago que é pouco mencionado ou não tem tanta importância na história bíblica, né? Então, isso já elimina muitos Tiagos que aparecem no Novo Testamento. Ainda falando sobre a autoria da epístola, a Bíblia apresenta 3 homens com o nome de Tiago que eram preeminentes na igreja apostólica. Quem são eles? Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus. Você pode encontrar isso em Mateus 10, no verso 2. Também temos Tiago, filho de Alfeu, outro discípulo de Jesus, em Mateus 10, verso 3, você pode encontrá-lo lá. E o terceiro Tiago, que era preeminente na igreja apostólica, era Tiago, irmão de Jesus, provavelmente o irmão mais velho de Jesus, em Mateus 13 e no verso 55. Então são esses 3 Tiagos os mais preeminentes no Novo Testamento, na igreja apostólica, e provavelmente foi um desses 3 que ele escreveu essa epístola. Agora, o primeiro Tiago que vocês podem ver aqui, Tiago, filho de Zebedeu, a maioria dos estudiosos eliminam a possibilidade dele ser o autor da epístola devido à sua morte prematura. Ele tornou-se mártir da fé cristã no ano 44. Então, por sua morte prematura, alguns não acreditam ter sido ele o autor da epístola. Então, resta nós considerarmos Tiago, filho de Alfeu, e depois Tiago, irmão de Jesus. A última vez que a Bíblia claramente menciona Tiago, qual dos Tiagos aqui nós estamos falando? Filho de Alfeu, né, um dos discípulos.
não aquele que se tornou mártir no ano 44, foi em Atos capítulo 1 e no versículo 13. Claramente, esta é a última vez que nós realmente podemos afirmar que este Tiago apareceu nas Escrituras. Em contrapartida, Tiago, irmão de Jesus, é mencionado mais tarde em Gálatas capítulo 1, verso 19, como sendo o apóstolo de Cristo. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo no livro de Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 19, e nós vamos ver ali Paulo mencionando o irmão de Jesus, e ele é mencionado como sendo um apóstolo, porque alguns argumentam, né, o título da epístola é Tiago, a carta universal, né, de Tiago, ele apresenta-se como servo de Deus, e Paulo reconhece o irmão de Jesus como sendo um apóstolo. Dá uma olhada no versículo 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, quem? Irmão do Senhor. Então, aqui, de certa forma, ele afirma que Tiago era um apóstolo. Ainda falando de Tiago, irmão de Jesus, provavelmente ele é mencionado novamente em Gálatas 2, verso 9, como sendo um dos pilares da igreja apostólica. Vamos a Gálatas capítulo 2. Alguns consideram que esse Tiago do capítulo 2 é o mesmo do capítulo 1, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como qual é a próxima palavra que diz aí na sua Bíblia? Colunas, né? Então nós vemos aqui que Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, era também considerado uma coluna, um pilar, um líder da igreja apostólica. Então ele se tornou preeminente e estava bem conhecido mesmo depois da última menção que houve do Tiago, filho de Alfeu, em Atos capítulo 1, verso 13. Né? É comumente e historicamente aceito que foi Tiago, o irmão de Jesus, que presidiu o concílio de Jerusalém. Então nós podemos ver claramente que Tiago, irmão de Jesus, permaneceu como líder preeminente da igreja apostólica, mesmo depois do concílio de Jerusalém, que foi no ano 49. Existe uma grande probabilidade que ele é o autor dessa epístola, mas nós não podemos afirmar 100% que realmente foi ele que escreveu a epístola. Muito bem, vamos agora voltar à epístola de Tiago. O que nós vamos fazer é aprender algumas características dos 144.000, ok? Para nós depois irmos para o livro de Tiago e encontrar evidências que aquela carta está preparando 144.000. Vocês entenderam o que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar características de quem? Dos 144.000, a última geração. E depois nós vamos comprovar que a carta de Tiago tem o propósito de preparar a última geração. Eu não vou levar em consideração conhecimentos que talvez a maioria de nós possamos ter sobre os 144.000, mas vou, na verdade, explorar a palavra de Deus, porque eu sei que alguns de nós nunca estudamos esse tema. Então vamos começar o nosso estudo em Apocalipse capítulo 7, ok? Dos versos 1 a 4, se você puder ir lá com a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 4. Antes de nós lermos, eu também fiz um esboço da epístola. No capítulo 1 de Tiago, nós vamos falar, esse é o tema do capítulo 1, tribulações e tentações aperfeiçoam o caráter. No capítulo 2 da epístola, vai falar sobre como ter a fé de Jesus. No capítulo 3, o domínio da língua. No capítulo 4, a limpai as mãos e purificai os corações. No capítulo 5, a paciência é um requisito para o tempo de angústia. Voltamos a Apocalipse capítulo 7. Aqui nós podemos ver a primeira vez na Bíblia que a última geração é mencionada em número de 144.000.
Uma leitura rápida diz assim no versículo 1: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, né, o norte, o sul, o leste e o oeste, retendo os 4 ventos da terra, ou seja, retendo o juízo de Deus sobre a terra, né, as 7 últimas pragas, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, do oriente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, ou seja, não soltai os 4 ventos, para que a terra seja destruída ainda, para que a ira de Deus caia sobre o planeta Terra, sobre os ímpios, nem as árvores, até que hajamos feito o quê? Diz aí a Bíblia. Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são eles? O verso 4 diz: E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados. Da onde que eram? De todas as tribos dos filhos de Israel. Logicamente que aqui se refere às tribos espirituais de Israel. Nós estamos vivendo na nova aliança. Já não é mais literal e local, mas espiritual e global. É dessa forma que nós devemos interpretar a profecia. Não são 144.000 israelitas literais, mas espirituais, que estão localizados em todo o planeta Terra, estão dispersos no planeta Terra. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: como é que eu sei que Apocalipse 7, verso 1 a 4, refere-se à última geração, quando fala dos 144.000? Existem algumas evidências no próprio contexto, que é os 4 anjos retendo os 4 ventos, eles estão prestes a serem o quê? Soltos, ou seja, a graça para o planeta Terra está prestes a terminar. Então nós estamos vendo aqui um período da história que é o tempo do fim, quando a graça terminará sobre a terra e a terra sofrerá o juízo de Deus. Mas não só isso, dê uma olhada comigo no capítulo 6. Como você deve saber, a Bíblia não tem divisão de capítulos e versos. Isso foi acrescentado para facilitar o estudo das Escrituras. Então nós não deveríamos fazer uma divisão do verso 17 de Apocalipse 6, com Apocalipse 7, o verso 1 e o contexto do capítulo 7. Deveria estar junto, né, como está no original. Então vamos considerar o que acontece no capítulo 6, nos últimos versos. Olha o verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e olha só a pergunta que é feita: e quem poderá subsistir? Que evento é esse, o grande dia da ira de Deus, que irá chegar a essa terra? E é lançada a pergunta: quem poderá subsistir nesse grande dia da ira de Deus? Que evento está descrevendo? A volta de Jesus. O contexto revela isso. Dê uma olhada comigo no versículo 14 do capítulo 6. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os pobres, os poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, verso 16, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira de quem? Do Cordeiro, né? Porque o grande dia da sua ira é vindo, e quem poderá subsistir? Sabemos que o Cordeiro é Jesus Cristo, e aqui é uma descrição da segunda vinda de Cristo. E a pergunta permanece: quem poderá subsistir quando Cristo vier? E o capítulo 7, ele entra justamente para responder essa pergunta. Quem poderá subsistir? A Bíblia não lança uma pergunta e deixa ela sem resposta. Ao mesmo tempo que a pergunta é feita, a resposta é dada no capítulo 7, que é a visão dos 144.000. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Então, através da pergunta e o contexto do capítulo 6, da parte final, nós podemos saber que está se referindo à última geração que subsistirá na presença de Jesus sem passar pela morte, né? Os 144.000, então, sendo a última geração, eles são descritos como fazendo parte das 12 tribos de Israel.
Vamos comigo, ou se você acompanhar aqui no slide, em Sofonias, capítulo 3, verso 12 a 13, você pode acompanhar aqui, diz assim: mas deixarei no meio de ti que tipo de povo? Um povo humilde. Nós vamos ver que está falando da última geração daqui a pouco. Então nós vimos que outra característica dos 144.000 é a humildade e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor, terão fé, confiança no caráter de Deus, no seu nome. O remanescente, como é chamado esse povo humilde que é deixado no meio de Israel, ou seja, eles são também chamados de remanescente. A palavra remanescente significa o que sobrou do Israel espiritual. Quem são eles? O remanescente de Israel, veja características deles, não cometerá iniquidade. Poderíamos dizer que eles obterão a vitória sobre o pecado, sim ou não? Sem dúvidas, atingirão o amadurecimento do caráter cristão, né? A perfeição de caráter. Nem proferirá mentira e na sua boca não se achará língua enganosa. É interessante nós vermos, se nós formos em Apocalipse capítulo 14, que essas características também pertencem aos 144.000. Vamos comigo lá em Apocalipse 14. Primeiramente nós vamos ler o versículo 1 para vermos o contexto de quem está mencionando, de quem está falando o capítulo. E aí nós vamos ler o versículo 5. Apocalipse 14, verso 1 diz assim: e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele quem é que estava com o Cordeiro? Os 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Aqui mostra o amadurecimento do caráter cristão, tendo o nome do Pai, ou seja, o caráter de Deus. Olha o verso 5. Falando dos 144.000 diz: e na sua boca não se achou o quê? Engano, porque são, qual é a próxima palavra? Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Dê uma olhada aqui novamente para Sofonias capítulo 3, no versículo 13, ao falar do remanescente de Israel, o que resta do povo de Deus nos últimos dias, diz que eles não cometerão iniquidade. Isto é comparável à descrição dos 144.000, quando diz que eles são irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível é porque ela não comete iniquidade, né? E aqui também diz que na sua boca não se achará que tipo de língua? Enganosa. Isso é compatível com a descrição do verso 5, quando diz que na sua boca não se achou engano. Então, o remanescente, o restante de Israel, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é os 144.000, ou são os 144.000. Ainda em Apocalipse, capítulo 14, dê uma olhada comigo no versículo 4, o que fala sobre os 144.000. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, ou seja, não cometeram adultério espiritual, fornicação espiritual, né? Continuando o versículo, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como, qual é a próxima palavra? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, 144.000 são considerados primícias para Deus. Nós vamos descobrir isso durante a semana, o significado dessas características, né? Mas nós podemos ver que eles são primícias para Deus. Ou seja, as primícias são os primeiros frutos que se amadurecem primeiro, né? O versículo 15 do capítulo 14, falando da última geração, quando Cristo vier, diz assim. Vamos ler o verso 14 também, só para ver o contexto. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante a quem? Ao Filho do Homem, vindo, né, nas nuvens do céu. E tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, implicando que ele é o Rei dos Reis. Que evento é esse quando Cristo irá vir nas nuvens do céu como Rei dos Reis? É a sua segunda vinda, não é? Então está descrevendo a segunda vinda de Cristo, diz que ele tem na sua mão uma foice aguda, verso 15.
E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Quem são as primícias? Os 144.000. As primícias são os primeiros frutos que se amadurecem primeiro. Então, quando houver as primícias, a seara da terra estará madura, então Cristo voltará novamente. E assim nós podemos ver uma vez mais que os 144.000 é a geração que verá Jesus voltar. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por qual razão devemos temer a Deus e dar glórias a Ele? Porque é vinda a hora do seu juízo. Então nós vemos que os 144.000 tem uma mensagem de preparação para o juízo investigativo, né? Essa é outra característica, e eu vou listar ela mais tarde para nós revermos. Apocalipse capítulo 14, verso 12, também falando da última geração que prega uma mensagem poderosa, e certamente elas vivem também esta mensagem. Aqui está a paciência é outra característica dos santos. Aqui estão os que, qual é a outra característica? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a outra característica, a fé, e no original deveria ter sido traduzido para nós, a fé de Jesus, que é diferente de a fé em Jesus, né? Então a fé de Jesus é mais uma característica dos 144.000. Apocalipse 12, verso 17. Nós já aprendemos de Sofonias, ok? Que o remanescente é os 144.000. Então, quando você ver a palavra remanescente, você sabe que está se referindo da última geração, ok? Apocalipse 12, verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ao que sobrou da igreja de Deus nos últimos dias. Qual é a característica deles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Então nós podemos realmente ver que aquele povo descrito em Apocalipse 14, verso 12, né, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus, refere-se ao remanescente, porque o remanescente diz aqui que eles também guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, né, que é o espírito de profecia. Vamos ver agora 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10, uma outra característica da igreja remanescente, okay, dos 144.000, a última geração. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, falando de perseguição, né, dos santos, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando o quê? Vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, né, a segunda vinda de Cristo, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então nós podemos ver aqui que a última geração, eles contemplarão a vingança de Deus sobre os ímpios, a destruição dos ímpios, na ocasião da segunda vinda de Cristo. Ok. Gostaria de compartilhar uma citação do Espírito de Profecia que vai resumir o que nós vimos na Bíblia sobre os 144.000. Diz assim: com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão quem aqui? Os 144.000 que foram remidos dentre os homens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido o quê? Qual é a característica deles? Transladados da terra dentre os vivos, ou seja, não passarão pela morte, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram de qual tribulação, diz aqui?
de grande tribulação, ou seja, o tempo de angústia, como nós vamos ver mais adiante, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram de que forma? Sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus, né? Quando os ventos foram soltos e caíram o juízo de Deus sobre a terra, sendo as 7 últimas pragas. Okay? Então aí estão algumas das principais características da última geração. Agora nós vamos à epístola de Tiago e ver se realmente essa epístola tem o propósito e a finalidade de preparar a última geração. Tiago capítulo 1, verso 1. Vocês lembram que a última geração, eles pertencem às 12 tribos de Israel, sim ou não? Ok. Veja o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem que ele escreve? As 12 tribos que andam dispersas. Aí no final do versículo ele diz o que? As 12 tribos? Saúde. Por acaso, a última geração, o movimento adventista tem uma mensagem relacionada à saúde? Será que a saúde vai determinar se nós conseguiremos subsistir no tempo de angústia ou não? Olha só o que diz o Espírito de Profecia em relação à saúde da última geração. Os que violam as leis do quê? Da saúde ficarão mentalmente de que forma? Cegos, né, com a mente embotada, né, não conseguirão discernir coisas espirituais. Então nós vemos que a mensagem de saúde tem um propósito também espiritual. E farão o que por estarem mentalmente cegos? Transgredirão a lei de Deus. A razão que muitos de nós farão o quê? Cairão no tempo de angústia, então está falando da última geração, que viverão no tempo de angústia, é devido à displicência na temperança e na indulgência com o apetite. Né? Review and Herald, 21 de outubro de 1884. Então nós podemos ver que Tiago começa a escrever a sua carta e ele diz que ela é escrita para as 12 tribos de Israel, que estão dispersas, e ele deseja às tribos que eles tenham o quê? Saúde, porque isso será necessário no tempo de angústia para conseguirmos subsistir. Dê uma olhada agora em Tiago capítulo 1 e o verso 3. Nós vemos que uma das características dos 144.000 é a paciência. Veja se o apóstolo não está nos incentivando a desenvolver a paciência. O verso 3 diz, sabendo que a prova da vossa fé opera o que em nós? A paciência. Olha só em Tiago capítulo 5, verso 7, verso 8 e depois o verso 10, ainda falando sobre a paciência, sobre o desenvolvimento dessa virtude que é tão necessária para subsistirmos no tempo de angústia. Olha o que está escrito, versículo 7. Sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes. Até qual evento devemos ser pacientes? A vinda do Senhor. Então estamos referindo a um evento do tempo do fim aqui, sim ou não? Sim, a segunda vinda de Cristo. E devemos ter o quê ao aguardarmos a segunda vinda de Cristo? Paciência, perseverança, devido às tribulações que passaremos, né? Olha o verso 8. Sede vós também o quê? Pacientes, fortalecei os vossos corações. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e o que mais? A paciência dos profetas, né, que foram apedrejados e perseguidos por causa da verdade. Vamos retroceder a Tiago, capítulo 1, verso 4, porque nós vimos que uma das características dos 144.000 é a perfeição cristã, a vitória sobre o pecado. E olha o que diz no versículo 4 do primeiro capítulo. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais o que, irmãos? Perfeitos e completos. Que tipo de perfeição e de plenitude é essa? Sem faltar em coisa alguma. Então, o apóstolo está incentivando a igreja a atingir a perfeição, sim ou não? Sim, né? E nós sabemos que os 144.000 são as primícias,
os que atingem a plenitude de Cristo Jesus. Dê uma olhada em Tiago capítulo 3 e o verso 2, ainda falando sobre a perfeição. Tiago 3, no verso 2, ele continua a incentivar a igreja a atingir a perfeição, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito. E nós vamos aprender ao decorrer da semana como ser perfeito aqui no contexto do capítulo 3, né? Vamos voltar a Tiago capítulo 1. E o verso 18, ok? Tiago 1 e o verso 18. Vocês lembram que os 144.000 foram considerados as primícias? Olha o que diz no verso 18 de Tiago, capítulo 1. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como o quê? Primícias das suas criaturas. Então, a epístola tem o propósito de preparar as primícias, né, a última geração. Agora, no capítulo 2 de Tiago e no versículo 1, vocês lembram que os 144.000 desenvolveram a fé de Jesus, sim ou não? Ok, dê uma olhada como o capítulo começa, no verso 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de quem? A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, o capítulo vai ensinar-nos a como ter a fé de Jesus da forma correta. Quando ele diz não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, não é que ele não quer que nós tenhamos, mas não tenhais desta forma, de uma forma equivocada. Então no capítulo 2 ele vai ensinar-nos a ter a fé de Jesus. Nós vamos aprender isso também ao decorrer da semana. Ainda no capítulo 2, no verso 10 e no verso 12, o apóstolo incentiva a guarda dos mandamentos de Deus. Diz assim no versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Verso 12, assim falai, assim procedei, como devendo ser, qual é a próxima palavra? Julgados, ou seja, uma mensagem de preparação para o juízo, julgados pela lei da liberdade. Então nós vemos aqui um incentivo à guarda dos mandamentos de Deus e uma mensagem de preparação para o juízo. Veja o versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo, ensinando-nos a como prevalecer, subsistir no juízo investigativo. Muito bem, vamos ao capítulo 3 agora. Nós vimos também que uma das características dos 144.000 é que na sua boca não se achou engano, não tinha uma língua enganosa, uma boca enganosa. Veja o versículo 10 do capítulo 3. Tiago, capítulo 3 e o verso 10. De uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, o contexto do capítulo revela que um cristão que profere da sua boca bênção e maldição, na verdade ele está tendo uma boca enganosa, uma língua enganosa. Então o apóstolo vai ensinar-nos a como não ter engano, não ter uma boca enganosa. Amém? Nós também vamos aprender isto durante a semana. Capítulo 4 e o verso 4, nós aprendemos que os 144.000 não cometem fornicação ou adultério espiritual. Diz assim no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aqui ele incentiva a igreja a deixar de cometer adultério e fornicação com as coisas do mundo, com este mundo. Agora, ainda no capítulo 4 e o verso 6, nós aprendemos que os 144.000 é um povo humilde. O verso 6 diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem que ele dá graça? Aos humildes, um incentivo à humildade.
Olha só o capítulo 5 e o verso 7. Nós vimos que os 144.000 verão Jesus voltar. E ali diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até qual evento? A vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a chuva serôdia. Também falando dos últimos eventos, a chuva serôdia e a paciência para ver Jesus voltar. E os 144.000 serão aqueles que verão Jesus voltar em vida. Olha o verso 9. Nós aprendemos que os 144.000 verão a recompensa dos ímpios, a condenação dos ímpios. E diz assim no versículo 9 de Tiago, capítulo 5: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais, qual é a próxima palavra? Condenados. Olha agora a advertência. Eis que o juiz, quem é o juiz? É Jesus. O verso 7 mostra que aquele que está por vir é Jesus. Eis que o juiz está à porta. Logicamente, o juiz trará a condenação dos ímpios. Por isso que existe uma exortação para não queixar um dos outros, para que não sejamos condenados, porque o juiz está à porta para executar juízo sobre os ímpios. Olha o versículo 11. Nós aprendemos que os 144.000 passarão pelo tempo de angústia. Ali diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Mas ele vai mencionar um personagem bíblico em específico, que é, na verdade, um tipo daqueles que viverão no tempo de angústia. Olha só quem é esse personagem. Ouvistes qual foi a paciência de quem? De Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó é, na verdade, um tipo daqueles que passarão pelo tempo de angústia, né? Quando Satanás e seus anjos provarão os servos de Deus para forçá-los a pecar, né? Mas não conseguirão. Eu acredito que nós conseguimos ver evidência suficiente na epístola que este foi o propósito do Espírito Santo a escrever ou a inspirar a Tiago a escrevê-la. Amém? Vocês acham que nós devemos estudar essa epístola? Vocês acham que vale a pena estudar essa epístola? Vocês querem aprender a como fazer parte da última geração? Qual é a epístola que nós devemos estudar? Tiago, né? Então, o meu apelo, o meu incentivo essa manhã para vocês é para que nós nos esforcemos a fazer parte dos 144.000, como diz o Espírito de Profecia, que devemos nos esforçar. Eu gostaria de sugerir que esforçar para fazer parte dos 144.000 vai requerer que nós busquemos a estudar as instruções para fazermos parte da última geração. Então, o apelo fica que você compareça aqui amanhã, que horas? Às 6 horas da manhã. Okay? Que Deus possa nos abençoar e nesse momento nós vamos fazer uma oração para encerrarmos. Nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor pela epístola de Tiago, pelo Senhor ter inspirado este homem a transmitir instruções para preparar-nos para a tua segunda vinda. E nessa semana nós queremos esquadrinhar essa epístola e buscar entender, e não só isso, queremos aplicar em nossa vida e pedimos o auxílio do Espírito Santo. Por favor, Senhor, nesse momento, batiza-nos com Teu Espírito, que a chuva temporânea e a chuva serôdia possa ser derramada sobre o Teu povo. E que nós venhamos ser revigorados na nossa mente e fazermos decisões importantes ao Teu lado. Abençoe-nos através desse dia, nos proteja e nos guarda. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.